Extraordinária tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pode Transformar Oficial. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Não conhecia pessoalmente ainda, mas já aprendi a admirar, que é a Gabriela Artes. Gabi, conta aí pra gente quem que é a Gabi Artes e por que você tá aqui hoje. Eu tô falando com tanta empolgação assim. Bom, presente tá aqui. Meu nome é Gabriela Artes. Eu sou psicoterapeuta, hipnoterapeuta. Sou especialista em ansiedade e traumas emocionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa mente, o poder que a gente tem na nossa mente. E eu tô aqui por um convite extraordinário do Guto para trazer uma figura feminina também aqui pro podcast, né? Com certeza, com certeza. Hoje era um dia que a gente tava divulgando, viria o Michael. Michael Arruda. O Michael Arruda estaria aqui com a gente, que também é da Omni, tá? Também é hipnoterapeuta. Estaria aqui com a gente, mas o Michael teve um problema, não pôde comparecer, aí a Gabi veio. Com o maior prazer do mundo tá aqui com a gente, trazendo aqui um podcast diferente. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Aprendi muito com o Michael, então a gente vai falar um pouco dele, do livro A Ciência da Hipnoterapia, como a gente estava comentando agora há pouco. E espero que seja uma conversa que contribua muito para você que está assistindo. Com certeza será, Gabi. Tenho certeza que será. Gabi, pra gente abrir o nosso podcast de verdade, agora que você se apresentou, o pessoal já sabe quem que é a Gabi, a gente geralmente faz o seguinte, a gente coloca uma história inusitada ou engraçada que você já viveu dentro da terapia ou da hipnoterapia. O que você pode contar pra gente aí? Olha, tem uma história que para mim foi muito inusitada. Eu estava atendendo uma pessoa e ela veio no consultório para trabalhar crenças financeiras. Então, ela trabalhava e não conseguia ter o resultado que ela gostaria. E a gente sabe que quando a gente se esforça e o resultado não vem, não falta mais esforço. A gente tem que olhar para dentro. Uhum. E aí, a gente estava no meio da sessão e ela foi para uma cena onde estava acontecendo um jantar dos pais. E os pais estavam falando muito mal dos tios que tinham dinheiro e que eles eram egoístas e que eles nunca gostariam de ser pessoas assim. Então, começou a se instalar naquela criança ali muitas crenças negativas em relação ao dinheiro, em relação a quem tem dinheiro, a pessoas com dinheiro. E aí, a gente chegou naquela cena e chega numa hora da hipnoterapia que a gente vai trabalhar a elaboração, a ressignificação, colocar novas crenças. E eu sempre deixo aberto para a pessoa trazer quem precisa estar ali naquele momento. Então, eu falei, no 3, vai aparecer agora a pessoa que precisa falar com você nesse momento. Às vezes é ela adulta, às vezes é ela mais velha, às vezes é um tio, às vezes é... E eu falei, então no 3 vai aparecer a pessoa que precisa falar com você. 1, 2, 3, quem tá aí? Aí ela falou, Silvio Santos. Ah, que barato! Aí, na hora, eu não tava esperando. Aí eu fiquei assim, então tá bom. No 3, Silvio Santos tá falando com você. 1, 2, 3, Silvio Santos tá falando com você. E na minha mente era, gente, eu não imaginei que eu ia falar essa frase hoje. Mas acontecem coisas assim muito inusitadas durante a terapia. E a gente tem que estar muito centrado pra agir como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, tá bom, fala com o Silvio Santos tá aí. E a gente percebe a referência que tinha no subconsciente dela relacionado a crenças positivas financeiras. E era quem ela precisava. Então, se eu induzisse, agora seu eu do futuro fala, talvez não seria tão poderoso quanto o Silvio Santos. Olha que interessante. A hipnoterapia, ela tem isso, né? Explica um pouquinho pra gente, Gabi, também o que é a hipnoterapia, né? E a função dela, o que ela pode trazer de positivo para a vida das pessoas. Perfeito. A hipnoterapia é você utilizar o estado de hipnose, que é um estado natural da mente, para fazer a terapia. Então, a pessoa ela entra num estado profundo de relaxamento, onde a gente consegue acessar ali o subconsciente dela. E quando você está completamente relaxado e entregue para o processo, o fator crítico, que a gente chama que é o que protege a nossa mente, ou seja, agora a gente está aqui conversando, você tem um protetor da tua programação, ou seja, você tem suas crenças e você tem o que a gente chama de fator crítico. Se eu te falar algo aqui agora que for contra a tua programação, teu fator crítico ele vai de cara vetar e não entra, como se fosse realmente um bloqueio ali, não entra. Na hipnose, aquilo que a pessoa quer transformar
e recebendo aquela sugestão, porque quando você está no estado de hipnose, você tem maior capacidade de aceitar uma sugestão, porque o fator crítico, ele dá uma cedida. A gente consegue acessar o subconsciente e ali perceber traumas, feridas psíquicas que não foram curadas, crenças, bloqueios, e a partir disso ressignificar, trabalhar aquelas crenças, trabalhar aqueles bloqueios que estão no inconsciente que a pessoa a nível consciente não consegue acessar. Então, nada mais é do que a gente usar um estado natural da mente para fazer a ressignificação, a dessensibilização, a elaboração de uma situação que não foi elaborada da forma como precisava. Então, a gente consegue resultados excelentes muito rápidos, que às vezes demora anos em terapia e não chega naquele lugar. Eu conheci algumas pessoas que depois que fizeram hipnoterapia tiveram boas mudanças mesmo. Eu também sou formado lá pela Omni também, fiz a T103 com o Bernard, quero deixar até um abraço pro Bernard aqui. E depois que eu fiz a hipnoterapia, eu pensava, putz, eu vou trabalhar na área de hipnoterapia, vou virar hipnoterapeuta. E aí falei, não vou seguir o caminho que eu estava querendo, mas a hipnoterapia ela abriu muitas portas para mim. E aconteceu uma situação engraçada. Eu estava com um amigo meu, que ele tinha separado da mulher, e ele estava numa situação bem complicada, ele não estava aceitando a separação, tinha engordado muito, tinha largado de praticar esporte, estava pensando em suicídio, estava morando na casa da mãe, tava um monte de problema. Aí a mãe dele me ligou um dia e falou, corre aqui e fala com ele aqui, pelo amor de Deus, Saboia. Aí eu fiz uma regressão com ele, fiz tipo uma regressão da felicidade, sabe? Ele falou que a vida dele era um inferno, só coisa ruim. E aí eu fiz uma regressão rápida com ele ali, sem brincadeira nenhuma, mostrando os momentos felizes da vida dele. Meu, quando acabou, Gabi, esse cara era outra pessoa. No dia seguinte, ele ligou para o advogado da mulher e falou assim, aonde é que eu assino o divórcio? Esse cara teve uma mudança. Isso aí que eu fiz em 15 minutos, 20 minutos. Mas eu não sei como eu consegui pegar o cerne ali da coisa, vamos dizer assim, né? E esse cara teve uma transformação, esse cara voltou a pedalar, ele emagreceu de novo, ele tá num outro relacionamento. E ele fala, meu, tô feliz pra caramba com isso, cara. Tô feliz demais, cara. Obrigado, não sei o que, não sei o que. Eu descobri o quanto eu era feliz e não valorizava. É a frase dele. Nossa, deve ter muitas histórias assim, né, Gabi? Você que trabalha com isso, você que vivencia isso. Conta pra gente mais um pouquinho aí. Com certeza, é muito gratificante isso, né? Porque a gente vê resultados muito rápidos. Então, as pessoas, às vezes, elas chegam num estado emocional completamente abalado, às vezes com pensamentos intrusivos, com uma vida que tá desmoronando mesmo. E em uma sessão, em 2 sessões, em 2, 3 meses de acompanhamento, a vida já mudou por completo, a pessoa já está em outro estado, a pessoa já tem sonhos de novo. Porque quando a gente está muito mal, a gente até para de sonhar, né? Então, assim, é uma profissão que ela te dá um retorno muito rápido de resultado. Você vê as pessoas se transformando. Por exemplo, tem um caso que eu acho incrível, ele me emociona muito. Uma paciente que ela chegou no meu consultório, ela chegou para tratar uma questão de deglutição. Ela não conseguia engolir mais os alimentos, principalmente se ela estava com muitas pessoas. E aí doía, era como se fechasse aqui, ela não conseguia. E um quadro de ansiedade. E aí ela nem tinha chegado no ponto que eu vou te trazer aqui, tá? Ela chegou com essa questão. E aí, primeira sessão, a gente resolveu essa questão, porque a hipnose, como eu falei, né? A hipnoterapia, ela tem um poder muito grande de resultados já na primeira sessão. E aí, a gente foi adentrando a vida dela e ela falou, mas sabe qual é o meu grande sonho? Engravidar. E eu não consigo engravidar e os médicos falam que eu vou ter que fazer FIV. E eu já tentei, eu tô tentando há anos engravidar. E aí, na 4ª sessão do tratamento, ela chega grávida no consultório. Sem FIV, de maneira natural. Então, assim, emociona, não tenho o que falar, sabe? Porque você fala assim, é um bloqueio, é algo que, às vezes, a mente inconsciente acha que tá te protegendo. É algo que, não sei, a gente tem que ir para dentro de você e descobrir. Se a gente ficar em terapia aqui conversando, às vezes a gente não vai chegar e vai passar anos e você vai ficar com esse bloqueio anos. E aí, em uma sessão, a gente consegue entender o que a tua mente está fazendo por você, aonde que foi criado aquele bloqueio, se é uma crença, se é um bloqueio, se é um trauma, e tratar aquilo que precisa. Então, tem várias histórias, né? Tem uma outra... Crise de ansiedade é o que eu mais atendo. As pessoas chegam no meu consultório com muito... Essa demanda é muito grande.
tendo crises de ansiedade ou até crises de pânico. E na primeira sessão, 90% dos pacientes, depois da primeira sessão, não tem mais crises. E 99,999, depois da segunda, não vai ter nunca mais. Assim. É bem poderoso o poder que a gente tem na nossa mente. Eu vejo que a terapia ela trabalha de forma, vamos dizer assim, não é que superficial, mas ela não consegue aprofundar tanto quanto a hipnoterapia, né? Ela demora muito e acaba ficando um nível... Você filtra no racional que você vai falar. Então, por exemplo, a gente tá aqui, ó. Você tá olhando no meu olho. Por mais que... Vamos pegar o psicólogo. Por mais que o psicólogo ele é treinado para não esboçar uma reação de rejeição ou de julgamento, nada. Ele é treinado para ele ter uma escutativa. Você tá com o cara olhando para você no seu olho. Você vai filtrar muito mais do que você tá de olhos fechados, indo para dentro de você, num estado completo onde é você com você mesmo. E ali você se permite se soltar e se abrir para trazer o que tiver que trazer e se libertar. Então, tem pessoas que chegam no consultório e falam assim, na primeira sessão, depois de 3 horas, às vezes dura uma sessão 3 horas, elas falam, o que eu falei hoje aqui, eu faço terapia há 5 anos, eu nunca consegui falar pro meu terapeuta. Então, é um outro estado da mente, né? Um estado que você realmente se permite, você tá livre, você está relaxado realmente para se entregar ali para aquele processo e se permitir curar aquilo que você, muitas vezes, em anos, não curou ainda. Com certeza. Eu fiz terapia, fiz umas duas sessões de terapia, foi muito engraçado. Fiz 2 sessões de terapia, eu falei assim, E a pessoa que eu fui tava mais doida que eu, vamos dizer assim, né? Eu virei e falei assim, desculpa a expressão que eu vou usar, como é que um fudido vai querer ajudar o outro, né? Falei, não tem jeito, né? Eu preciso achar alguma coisa que seja um pouco mais profunda. E foi muito engraçado que aí eu comecei... Como é que eu conheci a hipnoterapia? Eu estava de madrugada em casa, com um problema de insônia, para variar. E aí eu fui para a sala, liguei a televisão, comecei a assistir as coisas no YouTube. Eu falei, eu quero assistir uma coisa engraçada para eu poder tirar sarro. Porque quando eu tô com insônia, eu tenho que fazer piada. Não adianta. E jogar no Facebook as piadas. E aí eu vi Michael Arruda e João J. Hipnoterapia, o poder do subconsciente. Falei, isso é piada, esse negócio de hipnoterapia, isso não funciona. Vou assistir para avacalhar esse cara. Eu nem conhecia o Michael. Não conhecia. E aí eu comecei a assistir. O Michael, aquele jeito bem simples e sério dele falando, né? Ele vai trazendo a gente, ele vem envolvendo. E eu falei, cara, esse cara tem razão. Não, mas eu tenho que fazer uma piada. Eu falei, esse cara tem razão. No final, eu tinha comprado o livro dele. E eu tinha feito uma auto-hipnose para dormir. Eu falei, essa auto-hipnose não vai funcionar, bicho. E eu dormi até 10 horas da manhã do dia seguinte. Minha esposa chegou, ele dormindo 10 horas da manhã. Não pode ser, tem alguma coisa errada. Aí eu contei para ela que eu fiz a auto-hipnose e funcionou, por incrível que pareça. Então, assim, a hipnoterapia, ela tem umas... Como é que eu posso dizer? As ferramentas que são utilizadas na hipnoterapia, ela é muito interessante justamente para buscar no subconsciente da gente todos os nossos traumas, os nossos medos e crenças, né? E uma coisa interessante que você falou, né? Eu fiquei ouvindo e eu queria fazer uma piada, porque a gente mistificou muito a hipnose durante a história. E nunca vai ser a mente do profissional contra a sua. É o oposto. Ele tá ali por você e pra você. Então, quando as pessoas entendem isso, eu acho que aí elas se entregam pro tratamento e se abrem e falam, nossa, então é verdade. Se ele tá aqui pra me ajudar e eu vou usar o poder da minha mente, não é o poder dele sobre a minha mente, aí muda tudo. Mas como a gente viu muito hipnose de palco, a gente viu muito misticismo, né, da hipnose se popularizar, a gente acabou muitas vezes levando pra esse tom aí do, eu duvido... E, na verdade, não. É um estado natural da mente, é algo que a gente acessa diversas vezes durante o nosso dia e a gente vai utilizar isso que já acontece na tua mente para te dar um resultado muito mais rápido daquilo que você precisa, com um processo simples, um processo comprovado cientificamente, um processo seguro, que não tem efeito colateral e que você realmente vai sair muito melhor do que você chegou. Putz, eu acho muito legal. E a gente tem uma... A gente não, como é que eu posso explicar? Eu fui participar da turma 103, né? Fui aluno da turma 103, e a gente às vezes tem uma mania de achar que a gente viveu uma determinada coisa na nossa vida e que aquilo é o ponto alto da nossa vida, né?
E aí tava eu e o Adalto. Não sei se você conhece o Adalto. Não sei. O Adalto, ele é delegado da Polícia Federal. Ah, sim. Sabe quem Sim, que é? sim, Super sim, gente sim, boa. sim. Inclusive, ele mandou um abraço pra você. E aí, tava eu e o Adalto ali. O Adalto foi fazer a regressão comigo. E eu falei, Adalto, não vai não, cara. Não vai. Ele falou, não, fica tranquilo, relaxa aí. Pá, tá. Pumba, fiz a regressão. E a gente tava falando terapia da felicidade. Ali, um momento, a regressão da felicidade. Era pra durar 15 minutos, o meu durou, acho que 40. Aí fui regredindo, voltando. E eu achava que o meu ponto de felicidade era quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu ganhei a bicicleta do meu pai. E aí o Adalto perguntou, esse é o ponto mais feliz da sua vida? Aí eu, surpreendentemente, respondi, não é o ponto mais feliz da minha vida. Qual que é o ponto mais feliz da sua vida? Voltamos, eu no colo da minha mãe, quando eu nasci. Minha mãe judiadinha, tadinha, porque minha mãe teve uma gravidez muito risco. O médico falou para ela, ou nasce, ou você sobrevive, ou ele sobrevive. Os dois não saem da mesa. E aquele momento foi um momento de felicidade, por quê? Porque eu na barriga da minha mãe escutei que ou morria eu, ou morria ela. Que um dos dois não ia sair dali de dentro. E quando eu nasci, eu olhei, eu vi que minha mãe estava bem, que eu estava bem, eu falei, minha mãe não precisou morrer para eu nascer. Eu pensei comigo, né? E nem eu precisei morrer para minha mãe sobreviver. E aquele, para mim, foi o momento mais feliz da minha vida. Infelizmente, minha mãe já tinha partido. Eu não tive a oportunidade de compartilhar isso com ela. Mas é uma felicidade muito grande que eu trago dentro de mim. A dedicação que minha mãe teve comigo, não só naquele momento, mas depois eu entendi por uma vida toda o trabalho que minha mãe fez e por que eu tô aqui hoje. Que lindo isso, né? E a gente... Quando que a gente conseguiria acessar isso se não fosse num processo imersivo de você ir para dentro de você? Aqui, ó, você ia ficar a vida inteira. Uhum. E talvez você não ia saber e não ia ter acessado isso, né? E detalhe, né? Ele é simples de ser feito. É indolor, vamos dizer assim, né? A gente vai sentir umas emoções ali durante, né? Faz parte. Faz parte. Mas indolor que eu digo assim, você tem a dor emocional da coisa, né? Mas não... Mas não é... Eu acho que é... Acho não, né? A gente percebe que a gente vive aquela dor durante a sessão para não ficar vivendo em doses homeopáticas essa dor durante uma vida inteira. Uhum. Porque às vezes você fala assim, não, já passou. E aí a pessoa vai e repete o mesmo ciclo negativo, o mesmo padrão. Aí ela sofre de novo, e continua falando, não, mas aquilo tá na infância, já passou. E a gente fala, olha, se existe um bloqueio, se existe algo que existe um padrão negativo na tua vida, não passou. Então, tem horas que falta, o B fala isso, né? Tem horas que falta conhecimento, tem horas que falta autoconhecimento. Quando que falta conhecimento? Quando eu não sei o que fazer. Quando falta autoconhecimento? Quando eu sei o que fazer, como fazer, quando fazer, eu não consigo fazer. E aí, existe um bloqueio, existe algo que está te impedindo de fazer aquilo que você já sabe. Ou seja, me alimentar bem. Você já sabe o que você tem que fazer. Aí a pessoa não consegue se alimentar bem, que é o mínimo para você ter uma saúde de qualidade. Eu preciso fazer exercício. A pessoa não consegue colocar aquilo em prática. Então, ela já sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, e não consegue fazer o básico. Aí precisa ir para dentro e entender o que está acontecendo, né? Com certeza. E qual a história mais que você vivenciou e que foi emocionante, que você gostou, que você conseguiu levar aí uma mudança de vida para a pessoa? São tantas, né, Gabi? São muitas. São realmente muitas. Olha, teve gente que chegou no consultório com uma ansiedade muito elevada, a ponto de quando ela discutia com um namorado, ela se arranhava, ela se batia, ela se machucava. E aí, quando a gente foi lá para a infância, a mãe batia muito nela. E era a forma como a mente dela entendeu que ela tinha que se tratar quando ela estava errada. Então, eu tenho que me tratar dessa maneira. Quando eu estou errada, eu apanho. Uhum. E aí, se não tinha ninguém para bater nela na vida adulta, ela se batia. E é muito complexo, porque ela já fazia terapia há muito tempo. E muitas pessoas chegam no meu consultório assim... eu estou muito ansiosa, mas eu já aprendi a lidar com a minha ansiedade. E você não tem que aprender a lidar com a sua ansiedade. A ansiedade, ela precisa ser funcional na sua vida. Se ela é disfuncional, se ela já está desequilibrada, aí você tem que tratar. E aí eu vou passando essa mensagem, a pessoa vai entendendo e vai falando, então eu não tenho que aprender a lidar com isso? Não, você não tem que aprender a lidar com isso. Você não faz terapia para colocar um capacete e aprender a tomar porrada. O Michael fala essa frase, né? E eu acho genial, é verdade.
você faz para parar de tomar porrada, para sair daquele lugar onde você está sendo massacrado. Ou parar de se massacrar. Então, eu tenho resultados incríveis. Essa pessoa, ela conseguiu sair desse relacionamento tóxico que ela vivia com ela mesma e com a pessoa que ela estava, que era um relacionamento muito abusivo. E ela resgatou a vida dela como um todo. Começou a empreender, se libertou daquelas crises de ansiedade, nunca mais se bateu. Teve um dia que ela falou, depois da primeira sessão, que ela deu um chute na cama e na hora ela já falou, o que eu tô fazendo? Por que eu tô me tratando assim? Depois de uma sessão. Algo que ela nunca tinha virado essa chave de consciência de se perguntar por que eu estou fazendo isso comigo. E pra gente que tá de fora, que não tem essa questão, fala, mas é óbvio. Mas pra pessoa não é óbvio. E nada é óbvio, né? Então, tem milhares de histórias, assim. Crise de ansiedade, várias. A depressão também, a gente consegue uma melhora muito boa com a pessoa. Pessoas que chegam, às vezes, assim... tem uma história interessante. Que ela veio tratar crise de ansiedade, a gente tratou, resolveu e ela foi evoluindo, começou a empreender, começou a fazer mais dinheiro, começou a ter mais ideias, a vida dela começou a caminhar para frente, até que no final do tratamento, na última sessão, ela falou, nossa, agora eu quero fazer meus vídeos no Instagram, eu quero... E olha, a gente tá falando de uma pessoa que chegou dependente financeiramente do marido, com crise de ansiedade, falando, eu preciso resolver minha ansiedade, para na última sessão do tratamento falar... Eu quero pagar mais um tratamento para mim, porque agora eu sei fazer dinheiro e eu empreendo e eu sou dona da minha vida e do meu dinheiro e com um casamento muito bom. E aí ela falou, eu quero me desbloquear para fazer vídeos no Instagram, para libertar minha comunicação. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos entender de onde veio esse bloqueio. E a gente poderia ir para a história da mãe, do pai, um monte de coisa. Se fosse numa terapia conversacional, ela começaria a falar e ela traria um monte de justificativas ali, racionais, conscientes, que não é a causa do bloqueio, a gente sabe. E aí, quando a gente foi para a hipnoterapia, a gente foi para uma cena dos 5 anos, onde a mãe chegava com a amiga da mãe. E a amiga da mãe tinha levado pãezinhos, pães fresquinhos. E ela falava isso, assim, durante a sessão. Eu falei, onde você tá? Ela falou, tô na cozinha da minha casa. O que tá acontecendo aí? A minha mãe chegou com uma amiga. E o que tá acontecendo aí? Ela trouxe pães fresquinhos. E o que tá acontecendo aí? Eu quero muito comer pães fresquinhos. E o que acontece? E aí eu comecei a comer os pães fresquinhos. E o que acontece? Eu tô comendo meu terceiro pão fresquinho. E a amiga da minha mãe começa a me criticar, falando que eu tô comendo todos os pães. E eu tento me explicar e ela não me deixa falar e ela começa a me interromper. E eu tô tentando falar e ela não me deixa falar. Veio a emoção, ela começou a se emocionar ali. E ela não me deixa falar, ela não tá me deixando falar. E aí, naquele momento, ela vai para uma situação mal elaborada. Os adultos... Ninguém vai falar isso é um trauma. Essa criança não apanhou, não tá claramente... explícito que tá acontecendo algo dentro daquela criança. E aquela criança vai pro quarto... Fica mal, fica triste, se sente julgada e se instala um bloqueio de ninguém vai me escutar, o que eu falo não vale, eu não tenho valor. E ela chegou nesse lugar, eu não tenho valor. E aí ressignifica, trata. E agora a gente vê uma pessoa que se expressa muito melhor, que consegue falar. Então, assim, é muito poderoso, né, a hipnoterapia. Com certeza é. Com certeza é. Já vi altas mudanças já. Converso com outros hipnóticos. Apesar de eu não estar praticando, mas eu converso com vários colegas para saber o que está acontecendo, né? Para manter informado. A gente tem o nosso grupo lá e são muitas histórias bonitas ali. Tem eu acho que é Guilherme que ele chama, que fez com a gente. Ele é fisioterapeuta lá no Rio Grande do Sul e ele só atende jogador de futebol do Grêmio, do Internacional. E ele começou a entender que por trás da lesão existia uma causa emocional. O Guilherme é um cara que eu quero trazer ele aqui, porque ele conseguiu achar um ponto-chave ali que eu achei muito interessante. E ele começou a trabalhar esses caras, e esses caras começaram a ter uma mudança de comportamento dentro do campo de futebol, uma mudança de comportamento na vida particular, e um rendimento muito grande a nível como esportista. Então, assim, a hipnoterapia ela tem muita coisa interessante. Muita gente tem essa coisa, esse misticismo em volta, né? Muita gente falando coisa que não sabe, que não conhece, mas quando você vai estudar e você começa a conhecer... Eu sou um, né? Eu posso dizer, eu fui assistir o negócio para fazer o quê? Piada, tirar sarro, né? Acabei virando aluno. Acabei me tornando hipnoterapeuta formado.
não praticante, mas formado, e acho muito legal. E acho que vou estar no próximo Legacy desse ano. Hein? Ah, tem que estar. Tem que estar. Vai ser agora, acho que em novembro, né? Novembro. Que dia, você sabe? Putz, agora finalizando eu pego meu celular e eu te passo as datas. Mas a Omni é sensacional, porque ela consegue trazer um processo, né, pra gente. Então, todas as pessoas conseguem entrar em transe. Isso é uma dúvida que muitas pessoas chegam assim, ué, mas eu sou resistente, você acha que eu consigo? Eu sempre vou pra frase, não é a minha mente contra a sua. Você já se emocionou vendo um filme? Eu sempre pergunto pra pessoa, a pessoa fala já. Eu falei, então você consegue passar pelo processo. Porque é o mesmo estado da mente. Você está focado, concentrado naquela história, assistindo o filme. E naquele momento, o seu fator crítico que poderia te falar assim... Guto, são atores. Tem uma câmera ali, tem um diretor. Você escolhe deixar tudo aquilo de lado e se entrega para aquela experiência do filme e aceita a sugestão do filme. E chega um momento que pode passar um homem voando para salvar uma mulher e você não fala... Nada a ver, homem não voa. Você tá lá, vai, pelo amor de Deus, salva essa mulher. Então, você se entrega, a emoção ela começa a ser acionada dentro de você, a sua mente ela está completamente aceitando aquela sugestão e no final você tem a mensagem do filme, você se impactou com aquele filme e aquilo aconteceu. Só que na terapia é com a história, a sua história, é o filme da sua vida para tratar algum bloqueio que você tem ou algum trauma que não foi bem... Trauma é a ferida psíquica, né? Então, é tratar uma ferida que está sendo engatilhada por algum motivo e está te prejudicando. E você não precisa ficar vivendo com aquilo. Então, assim, se você se emociona vendo um filme, você consegue passar pelo processo de hipnose, né? E eu ia falar uma coisa muito interessante que você falou... Que a gente estava falando da Omni. Mas, depois vai surgir de novo. Pensou e não veio na hora. Né? Eu ia falar, daí eu fui pra questão do filme e agora fugiu. Isso acontece. Ainda mais que a gente tá no ao vivo, que esse programa aqui é ao vivo, tá, gente? Não é gravado, é ao vivo. Então, vai acontecer essas coisas aí, não tem jeito. Esquecimento. Semana passada mesmo, uma frase do Cortella que eu tenho na minha cabeça, que eu sempre falo. É uma frase que eu sempre falo, Cortella, na hora de falar, cadê a frase? Putz, faça o seu melhor na condição que você tem quando você não tem condição de fazer melhor ainda. Mas veio 10 minutos depois. E se você ficar forçando, é aquilo. Quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Então, se eu ficar forçando agora, é aí que eu não vou lembrar mesmo. Então, deixa fluir que uma hora vai surgir. Inclusive, eu vi um vídeo seu ontem. Ontem à noite eu estava vendo um vídeo seu falando exatamente isso daí. Né? Dessa questão de ficar forçando. Tipo assim, eu não vou fazer mais tal coisa. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais tomar esse caminho. Eu não vou... E a gente começa a não conseguir... se desvencilhar daquilo. Parece que aquilo começa a ficar mais constante, né? O padrão fortalece, né? Tem duas coisas que fazem esse padrão fortalecer. A sua mente criou esse padrão porque ela acha que ela tá te dando um benefício. Então, a sua mente, ela tá sempre fazendo 3 coisas por você. Ou ela tá te protegendo, ou ela tá querendo poupar energia, ou ela tá querendo te dar prazer. E aí, dentro dessas 3 coisas, é um benefício para você. Aí vamos supor que a pessoa, até no vídeo dou o exemplo do doce, né? Não vou comer doce hoje, eu não vou comer doce hoje. Então, você racionalmente sabe o que você quer fazer. Só que você tem um padrão, além do açúcar ser um vício, então a gente vai entrar até em outras questões, mas você tem um padrão ali alimentar que já está na sua programação. Quanto mais você ficar num esforço racional e consciente, a sua mente ela não entende o não. A partir do momento que eu falo, eu não vou comer doce hoje, eu já estou colocando força no doce, eu já estou pensando no doce. Uhum. Né? Que é aquilo, não pensa numa casa branca, você já está pensando na casa branca, não dá para não pensar. Então a mente, você tem que focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, porque aquilo que você pensar, você já vai focar naquilo, aquilo já vai crescer. Uhum. E quanto maior o esforço consciente, ou seja, quanto mais eu ficar pressionando para sair de um padrão, a minha força de vontade ela é limitada. Ela chega em 0 e eu fortaleço aquele padrão. Agora, quando a gente muda na programação, eu não demando mais da força de vontade. Por isso que eu dou esse exemplo no vídeo. Uhum. Aí você vai mexer no inconsciente mesmo. Você vai mexer na camada mais profunda da mente. Eu achei esse vídeo legal que você fala assim, não vou comer doce, não vou gastar dinheiro. E aí, você, no vídeo... Lembrar o nome do filme, né? Que era... Eu achei muito legal. Aí, quando você vê assim, tá fazendo compra na Shopee e tá comendo doce. Não, mas eu falei que eu não ia comer doce, falei que eu não ia fazer compra e tô aqui, né, de novo fazendo. Isso acontece muito, né?
E a gente dá risada que é o rir pra não chorar, né? Porque, assim, isso prejudica muito a vida das pessoas. Com certeza. E a força de vontade, ela se renova em ciclos. Então, no início do ano, tá todo mundo falando assim: esse ano vai ser o meu ano, e agora bora, que agora eu vou na academia, agora eu vou comer bem. E aí passa 15 dias, a pessoa já voltou pro mesmo padrão. Porque o padrão subconsciente, ele é mais forte do que a sua vontade consciente. Então, não é porque você é preguiçoso, não é porque você não é capaz, não é porque você não pode, não é porque você não consegue. É porque existe uma programação que foi criada ali, principalmente do 0 aos 7 anos, e a gente precisa ir lá nessa programação base para dar uma nova instrução, uma nova sugestão. Eu sou prova viva, assim, muito da hipnoterapia. Eu segui essa linha na minha profissão, depois de vários cursos terapêuticos, de me aprofundar em várias técnicas terapêuticas, porque foi a terapia que mais me deu resultado em menos tempo, de diversos fatores, desde sair de um luto, de uma depressão que eu estava vivendo do meu pai, até conseguir ir na academia, até conseguir melhorar meu padrão financeiro, várias questões que eu percebo que eram bloqueios que tinham dentro de mim. Não é só questão emocional. Você também usa a hipnoterapia para alta performance, você também pode usar a hipnoterapia para ficar melhor em algo que você já se considera bom, mas sabe que pode melhorar. Eu acho que, se eu não me engano, quem usou isso daí foi o JJ. O JJ fez o curso também, né? Fez. E o Thiago Nigro. Sim. Os dois usaram para quê? Para melhorar a alta performance deles. Né? Exatamente. A gente vê atletas que buscam hipnoterapia para ir atrás do ouro nas Olimpíadas ou naquilo que eles vão... no campeonato que eles vão entrar. Então, eu falo até para meus pacientes, você não está aqui vindo só tratar um sintoma. Você está aqui resgatando sonhos. Você está aqui... Eu quero te mostrar um lifestyle, uma forma que você pode viver com muito mais harmonia com a sua mente, com as suas emoções. Porque, além de tudo, toda a hipnose é uma auto-hipnose. Então, além de você se entregar para o processo, fazer o processo ali acontecer e se libertar daquilo que prejudica, você também vai aprender a lidar com a sua mente de uma forma muito melhor. E isso não tem preço. Com certeza. E a hipnose, a maior prova, eu vou contei para você um pouco antes aqui da gente começar, né? Depois que a gente aprende um pouco sobre hipnose e aprende sobre auto-hipnose, que é bem simples de ser feita. Hoje eu perdi um grande amigo, falei para você, um irmão. Agora são 20 para as 3. Tá rolando o velório dele, né? E fiquei muito chocado com isso. Fiquei sabendo ontem à noite. Vim de Ubatuba para cá sozinho, refletindo muito sobre muitas questões da vida. Questões que nós vivemos juntos ali na nossa amizade. E aí eu fiquei naquele dilema. Eu vou pro velório dele, pro enterro dele, ou eu vou pro podcast? E eu lembrei de uma frase que ele virou e falou assim: eu não estarei mais lá. E aí hoje eu tive que fazer uma auto-hipnose para poder estar aqui trabalhando e estar com o emocional controlado. Então, isso é mais uma prova do quanto a hipnose e a auto-hipnose pode ajudar a gente no nosso dia a dia. E é um fator pesado, se a gente for parar para pensar. É um fator bem pesado. Então, assim, não vou nem me aprofundar muito mais aí, porque senão eu vou mexer com o emocional. Eu sinto muito pelo que você passou hoje, está passando. E, Guto, você sabe melhor do que ninguém, principalmente hoje, o quanto lidar com o emocional, ele faz com que você ou siga a tua vida, né? A gestão emocional, ela faz você seguir a tua vida, realizar sonhos, se tornar cada vez melhor. Ou você vai, sempre que tiver um desafio, sempre que tiver um dia que acontecer alguma coisa, a pessoa, muitas vezes, ela deixa tudo pra lá, porque ela não consegue lidar com esse emocional e fazer essa gestão. Então, assim, obrigada por você estar aqui, porque isso já mostra muito o poder da sua mente, o poder da hipnose, o quanto você faz essa gestão emocional e aquilo que a gente sempre fala também, e se permita sentir, né? Que a gente também é ser humano, a gente precisa sentir, pôr pra fora e daí lidar com as situações da vida da melhor maneira que a gente pode, né? Com certeza. E lembrei de uma frase que meu pai dizia também quando era criança. Né? Meu pai era aquele cearense bravo, né? Sistemático. Ele falava assim... Agora fugiu até a frase, tava com ela na cabeça agora, peraí. Existem duas formas de fazer o que precisa ser feito. Ou rindo ou chorando. Você vai escolher a forma como você vai fazer. E hoje eu precisava estar aqui nesse podcast. Que bom saber disso, viu? Hoje eu precisava. Porque a gente está trocando muita informação. Tô relembrando muita coisa dos estudos que nós fizemos lá, né?
relembrando dos amigos que tiveram lá, como é que os amigos estão, que isso é o mais legal de tudo, a gente lembrar dos amigos, essas amizades que a gente acaba fazendo, esses vínculos que a gente acaba criando, né? Lembrei do Guilherme agora, tem um outro lá também, agora fugiu o nome dele. A Omni é uma família, né? A Omni é uma família. E é o maior barato. A hora que um levanta o dedinho lá no grupo, lá que um precisa de ajuda, pá, todo mundo vem junto, né? É muito engraçado. Eu, desde que entrei, nunca mais saí da Omni, né? E assim, dei um jeito de nunca mais sair dessa família, porque é uma galera que tem uma mentalidade de crescimento muito boa, tem uma empatia muito grande, que é isso que você falou, né? Um precisa de ajuda, vai 5, vai 10, vai 20 ajudar. E é sempre assim. Então, o ser humano ele precisa estar em grupos que elevem a nossa capacidade de pensar melhor, de sentir melhor, de agir melhor. E a Omni é um desses grupos dentro desse mundo gigante que a gente tem, que faz as pessoas se tornarem cada vez melhores, né? Isso que eu percebo, assim. Muita gente lá dentro compartilhando suas conquistas. Então, é um grupo onde a gente torce pelo outro, porque a gente vê muita comparação no mundo. A gente vê muito um querendo ser melhor que o outro. E lá é do tipo, o que eu posso fazer para te ajudar, para você ir junto? Sabe? Isso é legal, isso é legal. E a gente não tá fazendo propaganda, né? Porque às vezes a gente tá falando tanto da Omni e o cara fala, tá fazendo propaganda da Omni, tá fazendo propaganda da Omni. Não é propaganda, não. É vivência mesmo. Exatamente. É você ter essa experiência de você estar lá dentro, você compartilhar e você ver que isso realmente acontece. Tá? E você vivenciar aquilo. Eu dei o livro do Michael, o outro, Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Eu amo esse livro. Foi o livro que eu comprei dele. Acabou o podcast do Jojota, eu comprei o livro. Li o livro inteiro, já fiz a carta 2 vezes. Já li 2 vezes o livro. E eu dei para uma amiga minha esse livro, né, para Elisa, e ela adorou o livro. E ela conseguiu entender e ressignificar muita coisa na vida dela. Muitos pacientes, eles só de ler esse livro, eles já têm melhoras antes da primeira sessão, inclusive. Então, eu sempre envio esse livro e as pessoas, elas começam a virar chaves. Porque você vai lendo o livro e você vai se conectando com a tua própria história. Uhum. E aí você volta, do nada, você tá lendo o livro, você volta lá pra tua infância, você quase que você faz uma regressão só pela leitura. E ali você, vem um insight. E o que é, assim, mais, eu acho que autoconhecimento do que você conseguir também, através de uma leitura, ir lá virar uma chave. Às vezes você não precisa nem do processo terapêutico. Ali estão os exercícios, ali está uma história onde você vai se identificando com a sua. E a gente é muito mais parecido do que a gente pensa, né? Com certeza. E o livro, o legal do livro é que ele é de uma forma muito simples, muito didática, né? Muito fácil. Porque às vezes você pega um livro desse, você vai falar um livro de hipnoterapia, você pensa que é um negócio... Uau, Não, você chega lá, você começa a ler, você fala assim, parece que eu tô brincando, assim, entre aspas, né? É uma leitura de Turma da Mônica, porque é uma coisa muito fácil de você entender, compreender e mergulhar dentro daquilo. O Michael, acho que vem dia 8/11. Ai, que bom. Confirmar. Que bom que ele vem. Já conseguimos reagendar com ele aí, espero que ele esteja bem já e venha com a gente também. Nossa, o Michael me ajudou tanto, assim, eu sou tão grata a essa pessoa, porque ele tem uma mentalidade incrível, né? E quando eu entrei na Omni, várias vezes quando eu comecei a contribuir, eu sempre falava, Michael, deixa eu contribuir com alguma coisa. Então, sempre quis ficar próxima, porque eu falava, se eu estiver próxima dessa mentalidade, eu vou crescer também cada vez mais, né? E aí, eu tenho uma história engraçada, assim, eu até conto. Ontem eu tava dando aula lá na mentoria, na Black Mentor, que é a mentoria dele. E aí, os alunos dão risada, porque eu tava contando, assim, várias vezes eu tive uma ideia. E eu falei, eu vou ligar pro Michael, eu vou apresentar essa ideia. E aí, ele virava pra mim e falava, Gabi, continua fazendo o que você tá fazendo. E eu falava, não, mas ele não tá vendo potencial nessa ideia. E aí, eu tinha outra ideia e eu mandava mensagem pra ele, não faz sentido, você tá indo num caminho tão bom, continua fazendo o que você tá fazendo. E aí, na terceira vez que eu tive essa ideia, que eu tive uma outra ideia, mandei pra ele de novo falou, continua fazendo o que você tá fazendo, eu entendi. E aí tem aquela frase que eu acho genial, que aí virou a minha chave, eu falei, ele tá certo. Às vezes a gente quer ficar desfocando e fazendo várias coisas e a gente não chega num resultado realmente grande em algo, porque a gente tá desfocando, tentando abraçar o mundo, abraçar tudo.
E aí veio aquela frase, né, que é muito poderosa. Eu não sei de quem é, mas não tenha medo de quem treina 1000 chutes. Tenha medo de quem treina 1000 vezes o mesmo chute. Então é assim, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo, aquilo uma hora vai dar certo. Agora, se cada hora você tiver uma ideia e falar, não, mas eu acho que a gente pode ir por esse caminho também, e aquilo ainda não tá no resultado que você esperava, a primeira ideia que você teve, continua nessa ideia, né? E aí, assim, o Michael, ele tem essa visão de olhar mesmo como mentor e te direcionar. Então, eu entrei na mentoria dele em 2022, acho. 2022, no início de 2022. E foi muito engraçado, porque quando ele falou, Gabi, você entrou na mentoria, eu tava muito feliz. E eu falei, mas eu não tenho como pagar. Então, na minha mente era, uhul, irado. E eu falei, tá, mas e agora o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer isso? E aquela hora que eu falei, eu não sei como, mas eu vou fazer. E aí, eu dei um jeito. Nossa, na época, assim, me virei nos 30 ali e fui. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando você quer acelerar o teu processo, tenha mentores. Com certeza. Né? Sozinho é muito mais difícil. Com certeza. O caminho fica mais pesado, você fica mais perdido. E aí começam a surgir essas ideias, né? Ah, não, isso aqui não tá dando muito certo, eu vou fazer isso aqui. Aí você precisa ter um mentor para... Ops, volta aqui. Né? Eu tenho o meu mentor hoje. O meu mentor é o Enemon. Conhece o Enemon Morel? Não. Ele é sócio do Wendel Carvalho. Ah, tá. O Wendel eu conheço. O Enemon, tô numa mentoria com ele, que a gente vai começar a montar os treinamentos, né? E as palestras. E aí eu tô nessa mentoria com ele. E aí, às vezes eu começo, né, também, igual você, tá, porque não sei o que, Enemon, tá. Deixa eu falar. Aí, volta. Ó, caminho é esse aqui, ó. Continua. Puta, verdade. Deixa eu ficar quietinho aqui, né? Senão a gente começa a perder o foco. Exatamente. Eu vi até aquela frase, né? Continue a nadar, que é as frases da Disney que são terapêuticas, né? Terapêutica, Doris, né? Continue a nadar. Assim, segue esse flow que você começou, porque senão você vai estar cada hora desviando. E a ansiedade faz isso com a pessoa, né? É que a gente começa a não ver resultado, ou demorar para ter o resultado esperado, né? E aí você vira e fala assim, putz, mas será que eu tô no caminho certo? Você começa a se questionar, você começa a se auto-sabotar, que é um outro problema muito grande, né? Começa a auto-sabotar. Por exemplo, comecei com um podcast. O Desenvolve Mob, nós estamos no 5º episódio, que é toda sexta às 10 da manhã, a gente teve agora de manhã. E tem o Pode Transformar, que é às 2 da tarde, nós estamos no 3º episódio. E aí veio aquela ideia. Putz, será que eu tô no caminho certo? Será que... Eu falei, mas nem começou, já começou a auto-sabotar? E será que eu tô indo pro caminho certo? Será que é o que eu tenho que fazer realmente? E daí? E aí eu conversando com um amigo meu, ele virou e falou assim, olha, pode preparar o seguinte, cara. É 6 meses, 1 ano de consistência e persistência. Aí eu virei e falei assim, você estudou isso aonde, né? Peguei e perguntei pra quem faz podcast também, ele virou e falou assim, só um cara chamado Joel J que me ensinou isso. Eu falei, então, né? Deixa eu ficar quieto porque o cara é um monstro, né, nessa área de podcast também, então... E no Legacy, né, tem essa visão que são os 3 P's do legado, né? Que é persistência, paciência e paixão. Então, você tem que ser persistência, você tem que ter paciência junto dessa persistência e paixão. Porque se você não tiver paixão, você vai querer parar no meio do caminho. Isso é verdade. Se você estiver fazendo só pelo resultado financeiro, é o que a gente fala, as pessoas não se sustentam. E tem muita gente que vai escolher a profissão pelo resultado financeiro. E aí vive uma vida frustrado, porque acorda infeliz. E pela ciência da felicidade, a gente já sabe hoje que se você estiver feliz fazendo algo, você vai fazer aquilo melhor, você vai gastar menos esforço e você vai ter melhores resultados, porque o cérebro positivo ele tem uma vantagem biológica. Então a pessoa ela fala, eu vou escolher essa profissão porque eu vou ganhar dinheiro, mas eu não gosto dessa profissão. O que vai acontecer? Vai se frustrar, com certeza. E hoje a gente vê assim, médicos muito bem-sucedidos e médicos falidos. Fotógrafos muito bem-sucedidos e fotógrafos falidos. Então, não é sobre a profissão, é sobre o que você faz daquela profissão e como você faz, como você atua dentro dessa profissão. E você tem que ter paixão naquilo que você faz. Porque daí você vai ter um propósito que se torna maior que os desafios. E tem uma frase que eu escrevo às vezes no corpo, você chegou a ver, né? Eu tenho um projeto que chama Sentir na Pele. Que eu comecei escrevendo algumas poesias na pele. Legal. E viralizou, assim, em 2017. E tem uma frase que eu escrevi no meu pé, que é: o próximo passo é mais importante que o objetivo. Que é, se você ficar pensando só lá no objetivo, você vai se perder. Você vai ficar pensando, será que é isso mesmo? Será que...
Mas qual que é meu próximo passo? Então, você setou o objetivo. Vem pro passo de hoje, qual que é o próximo passo? E aí você vai ter muito mais disposição se você pensar só no próximo passo do que se você pensar no caminho inteiro. Ou seja, já tem 1 ano de podcast. Cara, pensa no podcast de amanhã. Exatamente. Sabe? Que daí você vai mais motivado, você vai... E aí o processo vai acontecendo e as coisas vão fluindo. É muito gostoso quando a gente começa a fazer isso aí. Essa questão do próximo passo, né? Que nem o pessoal do AA fala, né? Um dia de cada vez. Só por hoje, né? Só por hoje. Né? Só por hoje. Não um dia de cada vez, é só por hoje. Essa frase, até, desculpa te interromper, Guto, ela tem muito a ver com o que a gente estava falando do ciclo de força de vontade. Força de vontade, ela é limitada e ela se renova em ciclos. Quando eu coloco o ciclo de um dia, só por hoje, a minha força de vontade se renova a cada dia. Aí é muito mais simples do que eu falar, eu nunca mais vou beber. E muito mais fácil, né? Porque aquele tal negócio. Hoje eu vou caminhar 1 quilômetro. Você vai caminhar 1 quilômetro com facilidade. O problema todo é que às vezes a gente coloca aqueles projetos na vida malucos. Fala, não, eu tenho potencial para correr 10 quilômetros, para correr... Meu, vai funcionar para um ou para outro, mas de repente para você não vai funcionar. Você entendeu? Você não tem estrutura física para correr os 10 quilômetros. Não adianta, tem que ter uma preparação e tudo é assim. A gente leva 9 meses para nascer. A gente tem que começar a entender isso daí. A gente leva 9 meses para nascer. A estruturação, ela vem sendo construída durante 9 meses, né? Você tem o coração, daqui a pouco você tem o pulmão, aí você, né? A cabeça, o corpo vai surgindo ali, as coisas vão acontecendo. E aí você nasce, aí quando você nasce, o que acontece? Tá no colo da mãe, tá no colo do pai, aí você começa a se arrastar, engatinhar, aprender a andar, correr. O problema todo é que a nossa ansiedade faz o que com a gente? A gente já olha quem tá lá na frente e fala assim, eu quero ser igual aquele cara. Eu quero estar fazendo o que aquele cara está fazendo. Mas tá, você percorreu o caminho que esse cara percorreu? Não percorri ainda, mas eu quero. Cara, não adianta. Aí você vai se frustrar. E aí tua ansiedade vai aumentar, tua ansiedade vai virar uma depressão. Eu tive uma depressão fodida de 2008 a 2015, que eu pensava em suicídio todo santo dia. Eu consegui sair dessa depressão por uma... Eu digo assim, por uma sorte espiritual. Porque eu tava no dia para fazer, e aí o meu anjo da guarda virou para mim e falou assim, cara, você vai fazer isso? Tá bom, pode fazer. Só que você vai prejudicar fulano e ciclano para começar. Pra você ter uma ideia, vou contar essa história rapidamente aqui. Larguei tudo, praticamente fui morar num circo. Eu tava na época do stand-up comedy, tava indo bem no stand-up, mas eu tava emocionalmente destruído. Mas muito destruído mesmo. E eu não tava conseguindo me achar. Buscando, não tava me achando. E cada vez o buraco ficando mais fundo. De tudo. Tudo. Meu casamento não tava ruim. Eu tava com problema com os filhos. Eu tava com problema na empresa. Eu tava com problema no stand-up. Eu tava com problema com os amigos. Tudo. O buraco parecia que ia aumentando. E quando a gente tá nesse buraco, a gente não consegue olhar para cima, que é o pior. A gente só olha para baixo. E aí eu fui morar no circo. Aí cheguei no palco, olhei, tinha aquela dança com fita, né? O Manuel, amigo meu, dançando lá. Aí eu peguei, olhei e falei, cara, olha, eu vou vir 3 horas da manhã. As ideias de jirico. Vou subir aqui nessa fita aqui, pá, enrola no pescoço, tem mais ou menos 6 metros de queda, pá, vai ser legal. Olha a ideia. Aí cheguei lá, de madrugada, todo mundo tinha ido dormir. Olhei pra fita, falei, agora. Aí desenrolei a fita do lugar, porque ela fica amarrada num canto, né? Desenrolei a fita. Aí meu anjo virou pra mim e falou assim, beleza, faz isso daí. Você vai destruir o círculo do Alessandro e o Manuel nunca mais sobe numa fita. Aí foi que me deu um choque de realidade. Eu falei assim, desculpa a expressão que eu usar. Eu falei, eu não vou foder a minha vida, eu vou foder a vida de mais 2 pessoas, pelo menos. O primeiro impacto que já vai dar é isso daí. Porque o círculo do Alessandro vai ficar fechado 2, 3 dias, porque vai vir perícia, vai ter toda uma investigação, o cara vai ser envolvido num processo criminal. Olha como é, aí a cabeça vem trazendo, né? E o Manuel vai olhar, simplesmente ele vai olhar pra fita e falar, meu, como é que eu vou subir numa fita, sendo que um amigo meu usou a fita pra tirar a vida. E aí veio uma outra situação que aconteceu, que eu vou contar depois isso daí, numa outra oportunidade, depois eu te conto fora do podcast. Mas e aí? E aí naquele dia você teve essa virada de chave
e decidiu seguir o seu, né? Não vou fazer isso. E como que você saiu desses pensamentos intrusivos que você estava vivendo? Então, foi muito louco, porque aí no dia seguinte eu comprei, agora eu vou contar então tudo. Começou, né? Agora termina, né? No dia seguinte eu fui na papelaria, comprei um monte de cartolina e lápis. Levei essa cartolina pro mesmo palco onde eu tava, pro mesmo o picadeiro, onde eu tava na madrugada seguinte. E aí eu comecei a fazer círculos. Coloquei eu no meio daquele círculo, escrevi eu. Aí escrevi casamento, escrevi filhos, pais, trabalho, amigos, subamigos. Comecei a fazer. E eu fui destrinchando cada uma daquelas coisas. E eu fui entendendo por que eu tava passando por cada problema daquele. Então, por que eu tô passando um problema no meu casamento? O que é culpa da minha esposa e o que é culpa minha? Aonde ela tá errando e onde eu estou errando? Porque o grande problema dentro de um relacionamento, às vezes, abrindo um parênteses aqui, que você tá no casamento e às vezes você começa a entrar num cabo de guerra. Ah, ela fez isso, eu vou fazer assim também, porque eu provoco ela provoca eu. E aí começa aquele cabo de guerra e vira um inferno. E foi o que estava acontecendo. Aí eu peguei e fiz uma carta, conversei com a minha esposa um tempo depois, que a gente ficou um tempo separado, conversei um tempo depois, falei, olha, eu vou colocar nessa carta o que eu acho que você precisa melhorar pra gente ter um bom relacionamento e você vai fazer uma carta dizendo o que eu preciso melhorar pra gente ter um bom relacionamento. E aí nós fizemos essa carta, eu fui pra casa da minha mãe, li a carta, no primeiro momento que eu li a carta, ainda bem que a gente não tava junto, porque senão acho que tinha rolado um feminicídio, ou vice-versa, porque ela também leu a carta do outro lado e ficou brava, né? Mas aí a gente começou a entender o ponto de vista de cada um. E hoje a gente tem muito isso no casal. A gente começa a trocar muito essa ideia. Olha, isso aqui que você tá fazendo, lembra da carta? Olha, eu não gostei disso aqui, melhor aqui. Entendeu? E a gente até tira sarro um do outro. Então esse foi um primeiro passo que eu precisava resolver, que era o meu relacionamento. Que era o que tinha me colocado na zona da depressão. Um segundo problema que tinha acontecido era na empresa que eu tinha. Eu montei uma empresa, eu tive um crescimento muito rápido. E aí aconteceram fatores externos que me fizeram quebrar. Que foi uma temporada que deu enchente, que deu... Na temporada seguinte deu... uma temporada deu dengue, a outra deu enchente, a outra deu a notícia da dengue que não teve. E como a gente mora numa cidade turística, que é Ubatuba, não tem jeito. O cara vê uma notícia dessa, ninguém quer ir. Então eu tinha investido muito na empresa, porque se no primeiro ano eu tinha investido, tinha arrebentado, segundo ano eu tinha investido, tinha arrebentado, terceiro ano eu vou investir mais pesado, vai arrebentar melhor. E arrebentou. Então foram esses problemas que me jogaram dentro. Eu não consegui escutar toque de telefone. Uau. Foram esses problemas que me jogaram na depressão. E hoje, tudo que eu vou fazer, que eu começo a ver que eu tô tendo um problema, eu cato uma folha de sulfite, eu faço o risco, coloco eu no meio daquele risco, lá e escrevo lá, por exemplo, assim, podcast, desenvolve mob. Podcast pode transformar. Por que esse aqui tá indo e por que esse aqui não tá indo? Aonde eu estou errando? Quem são os convidados que eu estou levando? Por que eu estou levando esses convidados? Qual o tema que a gente está falando? Qual o público que a gente não está atingindo? Então, você começa a fazer um planejamento. Então, naquele momento, eu tive um insight muito forte sobre isso. E isso trouxe uma transformação muito grande na minha vida. Você conseguiu organizar aquilo que muitas vezes fica desorganizado, né? Quando você põe no papel, você consegue visualizar, entender que o problema não é tão grande quanto parece aqui dentro. Só que aqui dentro, muitas vezes a gente não consegue organizar. Então, vai ficando numa escala que chega uma hora que eu falo, não dou conta. E a gente acabou de passar Setembro Amarelo, né? Então, eu acho importante a gente falar. Por isso, até te perguntei como que você saiu disso. Porque cada um vai entender um caminho, né? Mas a gente tem que sempre entender que o suicídio é um problema definitivo, uma decisão definitiva para um problema temporário. E que tudo a gente consegue resolver. É o que eu falo para pacientes, às vezes, que chegam com essa demanda de pensamentos, né, já com tendência e ideação suicida. Eles chegam perdidos com um problema que está acontecendo, um problema na vida. Então, tem esse problema. Só que esse problema é possível ser resolvido. Mas na cabeça da pessoa que está passando por esse problema, ela já pensou tanto sobre aquilo que não foi a solução que cresceu, foi o problema. Então, o problema ele tomou uma proporção tão grande e é como assim, não tem saída, eu nunca vou conseguir sair disso. E aí a pessoa chega a pensar assim, eu ferrei com a minha vida. Só que a gente consegue perceber que não, que calma, tem saída e tem tanta vida ainda. E tem tanta vida linda
para você, e eu tenho certeza que hoje você tá numa outra fase que Com você... certeza. Então, assim, se você tá escutando a gente aqui, em algum momento pensou nisso, usa esse exemplo, sabe? De ver pessoas que saíram do problema gigante que estavam. E é muito bonito ver que você colocou na cartolina ali e organizou os pensamentos, que foi a forma que a sua intuição até te guiou, né? Porque, assim, viver na depressão não é fácil. Né? Viver 1 ano numa depressão é doído. Você viver 2, 3, 4, 5, 6 anos, começar a não achar mais saída para o problema, é o que eu falo, você vai cavando cada vez mais, né? E por incrível que pareça, não sei se é o consciente ou o subconsciente, que ele ajuda você a escavar mais ainda, né? E aí ele começa a trazer as crenças de não merecimento, não pertencimento. Olha, você não merece estar aí, você não merece ganhar dinheiro, você não merece ter um relacionamento, um casamento legal, você não merece uma família bonita, não sei o quê. Porque o fulano, quando você tinha tantos anos de idade, falou tal coisa pra você. Porque você é o culpado. Porque você é o culpado. A culpa, ela tá muito, né, envolvida ali num processo de não merecimento. E a culpa, ela não existe. Não tem espaço, porque a culpa é daquilo que já passou. E a gente tem que ter responsabilidade de olhar e falar, cara, a responsabilidade, ela tá no presente. Aí eu tenho responsabilidade de melhorar aquilo que eu não concordo. Mas a culpa, ela só te mostra que algo que você fez ou que aconteceu vai contra os seus princípios e valores e talvez você queira fazer algo melhor. Então, na verdade, se você olhar para a responsabilidade do que você pode fazer, você já vai dar passos. Se você olhar para a culpa, você fica preso, é uma prisão. Você não tem o que fazer. A culpa, ela não te dá pensamentos que fazem você tomar uma atitude positiva. Ela só te põe para baixo. Ela não tem um benefício, ela só traz malefício. Com certeza. Eu li uma frase uma vez, que o cara falava o seguinte, era mais ou menos assim, que quando você descobre o problema, que você entende o problema, a primeira coisa que você faz, você tem a culpa. Você assume aquela culpa sobre aquilo. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. A partir do momento que você descobriu o problema e que você começou a se culpar, ela pode fazer 2 coisas, a culpa. Ou ela pode te aprisionar ou te impulsionar. Você olhar aquilo e falar, não vou mais errar. Eu posso ter errado aqui, mas eu não vou mais errar aqui. Eu vou mudar. Eu vou sair de onde eu tô, eu vou mudar. Aí cai de novo na frase do Cortella, né? Faça o seu melhor na condição que você tem, quando você não tem condição de melhorar ainda. De fazer melhor ainda. Essa frase do Cortella, eu levo ela todo dia pra minha vida, eu acordo com ela, durmo com ela, na hora do almoço eu tô com ela, porque ela é muito legal. Puta, eu tô passando por um problema, como é que eu posso resolver esse problema, como é que eu posso resolver a situação? O que eu tenho de ferramenta agora que eu posso fazer? Putz, vou usar essa ferramenta aqui. Faça o seu melhor na condição que você tem, quando não tem condição de fazer melhor ainda. Tem gente que não vai ter condição de pagar hoje uma sessão com você, né? Um tratamento com você de hipnoterapia ou com qualquer outra pessoa. Mas essa pessoa ela pode começar a buscar na internet alguns conteúdos que você tenha, que são gratuitos ali no Instagram, e que vão tirar ela daquele momento que ela está vivendo agora, e aí a gente volta no passo a passo, o próximo passo, né? E aí amanhã ou depois ela vai estar ligando para você e vai estar falando assim, Gabi, olha, eu comecei a assistir teu conteúdo lá atrás no Instagram, comecei a entender certas coisas e hoje eu quero fazer uma sessão de terapia com você. Então, assim, as pessoas, às vezes, a gente arruma mais desculpa do que solução. Hoje a internet ele é um campo aberto para N coisas. As pessoas preferem estar vendo desgraça, acidente de moto, tiroteio, troca de tiro com polícia, coisa do Rio de Janeiro, do que, às vezes, buscar alguma coisa que traga melhoria para ela no autoconhecimento e no autodesenvolvimento. O teu trabalho é um trabalho lindo, você está de parabéns. Obrigada. Eu vi alguns vídeos ontem no Instagram e realmente, assim, Gabi, muito legal. A forma bem simples como você passa, sabe? Eu gostei demais. Eu me diverti assistindo os vídeos. A história do doce, ele ficou na minha cabeça da compra na Shopee, né? Na Shopee, não é isso? Mas eu achei muito legal. Falei, putz, e é uma verdade, né? A gente passa uma realidade ali de uma forma simples. E a pessoa buscar esse tipo de coisa. Então, parar com a desculpa e começar a buscar um resultado diferente. De novo, na condição que você tem, quando você não tem condição de fazer melhor ainda. Isso que você falou é bem interessante, porque a gente tira aquela ideia de que terapia tem que ser uma coisa pesada, chata, densa, e a gente consegue deixar esse processo mais leve. Então, eu gosto de trabalhar com terapia do riso nos meus grupos terapêuticos.
A gente precisa se reconectar com a alegria, a gente precisa se reconectar com a parte leve que tem dentro da gente. Porque se a gente for só falar de dor e trauma, cara, ninguém aguenta. Então, assim, a gente vai ter que falar? Vai ter que acessar a dor? Vai. Mas não é só isso, terapia. Terapia é para você voltar a se conectar com a vida de uma forma leve. E que a gente possa ver poesia nas coisas, né? Eu sempre gostei de enxergar a poesia da vida. Então, você olha para o céu e você realmente imaginar que, cara, teve uma consciência que criou isso. Teve uma energia maior, tem uma força maior. Eu acredito em Deus, né? Mas cada um tem a sua crença. Só que existe algo muito maior. Eu acho que é o Cortella, inclusive, que ele fala isso. Você está se sentindo muito grande, olha para o céu, né? E aí você percebe que você não está sozinho. Você tem uma força maior que você pode usar a seu favor também, que está dentro de você. Então, é a gente parar de querer resolver tudo sozinho, colocar tudo nas nossas costas, achar que a gente é o problema do mundo, achar que o mundo é o problema. E não, calma. As coisas podem ser mais leves. A gente pode olhar as coisas por outras perspectivas. E tudo na vida é uma crença, né? Então, é aquilo que eu acredito sobre aquela situação. E se eu quero mudar aquela situação, eu preciso mudar como eu percebo aquela situação e o que eu acredito daquela situação. E a partir daquilo, eu vou transformando o meu pensamento, eu vou transformando o meu sentimento, o meu comportamento, até que eu transformo aquele resultado. E eu falo uma coisa, Gabi, eu vou um pouquinho mais longe até, desculpa te cortar aí. Mas eu acho que o mundo, ele é mais leve. Ele é. O mundo é lindo, bicho. O mundo é maravilhoso. Se você parar assim, sem brincadeira nenhuma, outro dia eu tava andando na rua e eu tava puto com a buraqueira da rua. Tava chegando, falei, rua esburacada, o prefeito não faz nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, parece que foi um tapão na minha cara, assim, eu tava passando embaixo de um pé de ipê branco. E minha mãe gostava muito de ipê branco. E aí caiu uma flor, assim, de ipê branco, e puf, no chão. Aí eu olhei aquele tapete lindo de ipê branco. Aí eu peguei e falei assim, cara, quantas vezes na vida a gente começa a olhar mais os buracos e os problemas do que esse tapete florido de ipê branco, que é maravilhoso, que é lindo. E aí você olha pra cima, tem muito mais flores, aquele ipê maravilhoso. Todo mundo é apaixonado por ipê, né? Eu acho que todo mundo gosta. Ipê branco, amarelo, rosa, roxo. Mas ali me chamou a atenção por uma coisa, que às vezes a gente fica prestando muita atenção no problema do que numa solução, olhar pra frente com outro olhar, né? Tem uma palestra que eu tô montando, que eu falo que a gente dá muita luz para os erros, né? A gente dá mais foco para os erros do que para a luz do acerto. Né? A gente pega ali 80-20, entra na Pareto, né? 80-20. 80% a gente fica olhando os problemas e 20% ali que deu certo, né? Esse amigo meu, por exemplo, que eu fiz a terapia com ele da regressão da felicidade, ele fala isso. Ele fala, cara, eu inverti a tabela. Hoje eu vejo 80% de felicidade no que eu vivo e 20% de problema que eu sei que vai ter. E aquele problema tá me levando aonde? Hoje é um problema. Quando eu separei da minha mulher, foi um problema. Hoje eu vejo que, graças a Deus, eu separei porque ela tá feliz, ela tá bem com quem ela tá, e eu tô feliz e eu tô bem com quem eu estou. Mas se não tivesse acontecido aquele rompimento, nenhuma das duas partes estariam vivendo o que estão vivendo hoje. E detalhe, sabe o que é mais engraçado, Gabi? Hoje eles trocam uma ideia com uma facilidade muito grande. Quando eles separaram, eles queriam se esfaquear se deixassem. Então, assim, hoje eles têm Putz, foi muito legal isso daí. Essa vivência que ele tá... Essa experiência que ele tá tendo e ele compartilhando isso. É que eu não quero falar muito, porque senão daqui a pouco tem gente que conhece ele em Ubatuba e fala, ele tá falando do fulano e da ciclana. Não quero envolver ninguém, entendeu? Mas é um treino também, né? A gente olhar pro ipê branco. Porque a gente tá o tempo inteiro como um mecanismo de proteção, olhando pra sobrevivência, olhando pra proteção, olhando pra o que tem de vilão, de problema, de coisa que eu preciso me proteger aqui. Então, é um treino mesmo. A gente tem que treinar a nossa mente. Eu não vou focar no buraco, eu vou focar no ipê branco. Eu sempre dou exemplo assim, se começa a acontecer um tiroteio aqui do lado direito e do lado esquerdo tá o seu sonho acontecendo com as pessoas que você, assim, sempre quis conhecer na vida, seus maiores ídolos, uma festa pra você. E começa um tiroteio aqui, sua mente vai olhar pra onde? Ela vai olhar para o tiroteio porque ela precisa te proteger. Por mais que você queira olhar para esse lugar que está acontecendo para você. Então, na nossa mente, isso está acontecendo o tempo inteiro. Só que não é uma ameaça real à nossa sobrevivência como se fosse um tiroteio. Então, a gente precisa treinar a nossa mente a olhar
pro IP branco, a olhar pro que tá de bom, né? E me lembra até uma história, eu não sei se você já ouviu, do rei e do servo, que é sobre isso que você tá falando, sobre a palestra que você vai fazer, de a gente focar muito mais nos erros, né? E aí o rei... eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro da moral da história, tá? Mas assim, o rei tá lá no seu trono e um dos braços direitos do rei erra. Ele esquece alguma coisa que ele tinha prometido pro rei. E o rei fica muito bravo e fala assim: daqui 3 dias você vai ser jogado ali para ser comido pelos cachorros. Você já ouviu essa história? Já ouvi mais ou menos essa história. Você tá falando, eu tô lembrando. E aí ele fala: mas eu tô te servindo por 10 anos e eu nunca errei. É a primeira vez que eu erro. Ele fala: não, mas esse erro é assim, inconcebível e já tá feito, está decretado. E ele fala assim: você tem um último pedido. E ele fala: eu quero poder, então, alimentar os cachorros por esses últimos dias que eu tenho aqui. Se eu puder, então, trabalhar com alguma coisa no castelo, é alimentar os cachorros. Ele fala: tá bom. E ele vai todo dia, manhã, tarde e noite, dar comida para os cachorros. E aí, no dia que jogam ele lá para ser devorado pelos cachorros, os cachorros não devoram ele, porque ele tinha por 3 dias dado comida para os cachorros. Uhum. E aí, a moral da história ele ficou 10 anos servindo o rei. E o rei, em vez de olhar para 10 anos que ele tinha feito de bom, olhou para um erro dele. E os cachorros, em 3 dias, honraram o que ele tinha feito por eles, né? Então, assim, muitas vezes o ser humano, ele acaba focando muito mais no lado ruim. E é como se ele descredibilizasse tudo de bom que aquela pessoa fez por um erro dela. A gente vê isso na internet, né? O cancelamento... e muitas pessoas até entram em depressão por conta disso. Um erro seu descredibiliza tudo de bom que você fez antes. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não, e todo mundo é sujeito a falar uma frase errada na hora errada. Claro. E da forma errada. Ixi. Isso que você está falando no julgamento é uma coisa que eu penso muito. Esses dias atrás a gente estava falando sobre isso daí. Um amigo nosso falou uma frase errada, ele fez tomou uma atitude errada numa negociação e pôs tudo a perder. Né? O negócio ele não aconteceu porque ele falhou na frase que ele colocou, ele foi infeliz, né? Eu até brinco assim, que no ramo imobiliário eu brinco do sincericídio, né? Que às vezes a gente quer falar demais, quer ser... Não é não ser honesto com o cliente, mas é a forma como você coloca para o cliente, né? E aí esse corretor virou e falou assim: por que o cara vendeu o apartamento? Ah, não, porque a mulher dele que pôs muito chifre nele no apartamento. Quer dizer, quem que vai querer comprar um imóvel onde, né, aconteceu isso daí? Foi falha do corretor? Foi falha do corretor. O dono do apartamento ficou puto. Eu imagino. Ficou puto pra caramba, mas a gente volta numa situação. Todo mundo tem direito a falhar. Sim. Né? Todo mundo tem direito a errar. Mas o cara acabou falando demais numa situação que era verdade, né? Mas, graças a Deus, não teve um cancelamento na internet. Mas esses dias atrás teve acho que é o Ítalo do G4, não sei se você conhece ele. Você ouviu falar dessa história dele? Que ele virou que mulher nunca seria CEO na empresa dele, alguma coisa assim que ele falou. Ah, tá. Você ficou sabendo dessa história? Bem por cima. E assim, eu também fiquei sabendo bem por cima, eu não lembro quem que foi. Foi Thales, eu não lembro, fugiu o nome do cara agora e fugiu a situação. Mas pra você ter uma ideia, ele falou uma frase errada e o cara se lascou na hora errada, entendeu? E ele tá pagando um preço caro por isso daí. Eu acho que todo mundo tem direito de falhar, todo mundo tem direito de errar. É porque se a gente ficar nesse medo de tudo que a gente for falar, a gente não vive mais. E a gente não tem espaço para o crescimento. Eu preciso errar para eu aprender com os meus erros. Não é assim, preciso errar, mas isso vai acontecer, é inevitável. Uhum. Se eu tiver medo de errar, eu não vou fazer. Se eu não fizer, eu não vou crescer. Então, a gente percebe que a ansiedade, ela tem muito disso também, né? As pessoas, elas têm tanto medo de errar que elas não fazem, aí elas ficam com um monte de coisas que elas precisam fazer, só que aí vem a procrastinação. E a procrastinação, quando a gente vai pro inconsciente da procrastinação, na grande maioria dos casos é medo de errar, é medo de falhar. E aí a pessoa, então, ela procrastina e ela se culpa. Aí ela se culpa porque ela fala, não tô fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E no fundo é medo de errar. Então... E vira um ciclo, né? Porque você procrastina, você não faz, você se culpa. Aí você se culpa e fala, e se eu fizer agora, será que eu vou fazer certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E aí eu vou fazer, putz, mas eu acho que a pessoa não gostou muito porque o olhar dela não estava daquele jeito que eu imaginava. E você começa a entrar nesse ciclo vicioso e aí você acaba não fazendo mais nada.
Eu percebo assim, se eu olho na minha trajetória de vida, eu me arrisquei muito. Mas eu também me limitei muito por achar que, isso aqui eu não vou divulgar porque eu falei uma frase errada. Por exemplo, o primeiro podcast que eu fui convidada, muita gente até hoje assiste e elogia. Mas eu falei, acho que uma frase, eu nem lembro o que era. Eu falei uma frase que eu falei, eu não acredito que eu falei essa frase. E eu não divulguei o podcast, eu não fiz... As pessoas do podcast falaram assim, Gabi, divulga, vamos fazer alguma coisa com isso e tal. E eu falo, cara, o quanto eu me limitei. Porque naquele podcast eu poderia ter ido para tantos outros lugares e por uma frase eu não quis divulgar. Isso já aconteceu em outras áreas da minha vida que eu falo assim, gente, a hipnoterapia que me libertou também muito desse medo. Eu tinha muito perfeccionismo, né? Então eu tinha que fazer tudo, se não tivesse perfeito, não era bom. E isso me limitou, eu já poderia estar num outro lugar, eu percebo isso. Depois a gente desbloqueou e a vida seguiu. Mas eu falo assim, se aqueles anos eu não tivesse aquele medo e aquele bloqueio, eu já teria ido mais longe. A gente vai porque você falou lá no início também. Tudo aconteceu como tinha que acontecer para eu ser quem eu sou hoje, né? Então não existe esse arrependimento. Mas existe a consciência de que bom que eu me libertei disso e que a gente continue se libertando cada vez mais do nosso medo de errar e do medo do julgamento. Porque não importa, as pessoas sempre vão falar e a gente sempre vai acabar errando inevitavelmente uma hora ou outra, aprendendo com o erro e seguindo melhor. E o legal é que quem mais julga a gente é que menos faz, né? É verdade. É uma coisa que eu olho assim, o cara fala assim... Outro dia teve uma pessoa que falou assim, tá se achando artistinha fazendo podcast. Eu peguei o livro, cocei a cabeça, pensei comigo, essa desgraça nunca gravou um vídeo pra internet, nunca ajudou ninguém, só fala mal de todo mundo. Vou me preocupar, não, vou prestar atenção em quem tá dando certo e quem tá dando resultado. E se eu aceitasse aquilo ali, eu ia entrar numa sequência de julgamento e falar, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo certo? A gente começa de novo aquele problema, né? Abrir aquela cartolina, mas de uma forma negativa. Em vez de você procurar coisa positiva, você começar a procurar coisa negativa. Que é o que a depressão e a ansiedade faz com a gente. Né? Você entende melhor do que eu isso daí, né? Nossa, com certeza. O Thiago Nigro, até acho que foi ele ou o Joel J, um dos dois. Mas eu acho que foi o Thiago Nigro. Até postou hoje disso. Um atleta nunca vai te julgar por ter começado a treinar só agora. Então, assim, a pessoa que está fazendo, ela entende o processo, ela nunca vai te julgar. Um cara que tem o podcast nunca vai te julgar de você estar começando o seu podcast. Mas aquela pessoa que tem tempo, ela ou muitas que não vezes entende. Ela vai olhar para você e a gente acaba comparando muito os nossos bastidores com o palco dos outros. E eu acho que esse é um grande problema também. Né? Então, assim, você tá comparando assim, onde eu quero chegar, com onde eu tô, com o cara que já tem um podcast há 2 anos, com você. Então, assim, não existe essa comparação, porque onde você vai chegar é teu caminho único, né? E a gente precisa lembrar disso, cara. O jeito que você vai falar, o jeito que você vai abordar, o jeito que você vai perguntar, as pessoas que você vai tocar o coração, é único teu. Com certeza. E ninguém vai conseguir fazer por você aquilo que é teu. E às vezes uma frase muda, né? Uma frase muda, a forma de falar a frase muda. É o que você falou, né? Às vezes a mulher, ela fala diferente e a gente tá falando de um mesmo tema. Cada um vai ter o seu lugar no mundo. Né? A gente precisa... O seu sucesso, ele não impede o sucesso de ninguém. A gente precisa ter isso muito claro. Porque a gente tem aquela cultura do que pra gente ganhar alguma coisa, alguém tem que estar perdendo, né? Eu não sei quem foi o lazarento, desculpa a expressão, que criou essa ideia, mas a gente, tipo assim, pra eu ganhar aqui eu tenho que estar tomando de alguém. Não. Tem uma hipnose numa música que tem uma sugestão, né? Assim, eu amo essa pessoa, mas eu vou falar, né? Mas aquela música do Tim Maia é muito essa sugestão. Que um nasce pra chorar enquanto o outro ri. Então, na vida a gente tem que entender... E quando eu escuto essa música, eu falo, não acredito que ele colocou essa sugestão nessa música, sabe? E aí eu fico pensando assim, não, a gente não tem que entender que um nasce pra chorar enquanto o outro ri. A gente tem que entender que esse que tá rindo pode ajudar o outro que tá chorando a rir também. Com certeza. E vamos repaginar aí essa música do Tim Maia. Tem várias. Com muito respeito ao Tim Maia. Não, mas até a nossa educação ela empurra para esse lado, né? Infelizmente, eu acho que a inteligência emocional, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, isso aí devia ser ensinado na escola, que eu acho que é mais importante do que você saber quem descobriu o Brasil.
Entendeu? Porque hoje a escola tá ensinando quem descobriu o Brasil e essa galera que tá vindo hoje em dia, desculpa a expressão, tá cagando pra quem descobriu o Brasil. Você pergunta pra que ano foi descoberto o Brasil? Não sabe. Quem descobriu o Brasil? Não sabe. Que dia foi descoberto? Não sabe. Quais eram as 3 caravelas que tá? Não sabe. Por quê? Porque já não é mais importante para eles. Nós estamos num outro estágio, nós estamos num outro nível. Né? A gente passou essa fase já. E hoje, essa galera, essa molecada que tá vindo, entendeu? Com essa tecnologia tudo, essa galera quer saber a respeito do autoconhecimento, autodesenvolvimento, inteligência emocional, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. E eles estão todos, não vou dizer todos, mas a maioria a gente vê que está perdido. Sim. Né? Porque não está tendo alguma coisa que incentive os jovens a dar o próximo passo. Né? E aí eles se cobram muito, até por medo do cancelamento também, né? Então, assim, tem N coisas que estão acontecendo aí que, putz, eu acho que deveria ser revisado aí um plano de governo para a educação, principalmente primária ali, porque a criança também sofre muito problema na escola, né? Onde tem um aconselhamento terapêutico, tem uma coisa mais aprofundada em cima disso, para que o cara se torne um cidadão melhor. Né? Com certeza, até porque a gestão das emoções vai impactar o desenvolvimento cerebral dessa criança. Então, o quanto ela sabe lidar com resolução de problemas, o quanto ela tem desenvolvido a capacidade de lidar com os desafios mesmo da vida dela, o quanto a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. E aí a gente não vai ter como saber lidar com os nossos problemas depois se a gente não fizer algum processo de ressignificação, de elaboração, senão a gente vai cair numa depressão, numa ansiedade. Com certeza. Você que tem filhas deve saber até melhor, né? Do que eu, que você convive. Quantos anos elas têm? Uma tem 17 e a outra tem 19. Ah, elas já estão grandes, Já então. estão grandes. Ah, já estão grandes. Mas a gente vê, assim, as crianças hoje muito rápidas. E a gente tem a informação, o conteúdo muito acelerado. Então, se a gente ensinar essas crianças a utilizar essa informação toda, mas também saber usar essa máquina aqui que somos nós, né? Cara, a gente talvez tenha a melhor geração aí, mas a gente vai precisar olhar para isso, porque na nossa ninguém olhou, na dos nossos pais ninguém olhou, na dos nossos avós ninguém olhou e ninguém ensinou. Era fica quieto lá, olha para a parede e engole o choro. É isso aí. E o choro é uma autorregulação natural do corpo, né? Então, quando eu choro, eu autorregulo aquela emoção que tá dentro de mim. E se eu reprimo meu choro, eu não aprendo a me autorregular. E engraçado, hoje tem muitos adultos que não conseguem chorar. O cara se trava. Sim. Muitos. Eu vejo isso daí. Nossa, muito. Nossa, tem muito assunto, hein? Tem muito. Por isso que você já falou no começo, falou assim, ó, Guto, você vai me convidar de novo, né? Porque tem muita coisa pra falar, né, Gabi? Tem muita coisa. É bem legal isso aí. Pra você ter uma ideia, falando a respeito, você tava falando de criança, né? Dessa molecada de hoje em dia, da rapidez que elas estão aprendendo, né? Eu tenho uma neta de 3 anos de idade, que a bicha é muito esperta. A bicha é muito ligeira. E eu vejo os filhos dos amigos também, como é que estão. Agora, o que essa criançada está absorvendo na internet? O que os desenhinhos que nós estamos colocando para os nossos filhos têm trazido? Né? Qual é o risco, né, que esses desenhos e joguinhos têm trazido para essa futura geração? E eu tô vendo que essa molecada está crescendo um pouco perdida também. Então, porque é muita tela, né? Então, assim, muita tela já desregula o ciclo de dopamina natural. E aí eu recebo um monte de sugestão, porque aqueles desenhos, eles estão também influenciando crenças. Eu já atendi pacientes no consultório que foram para uma crença que tinha sido instalada por um desenho na infância. E aí a gente não ia chegar nesse lugar se não tivesse ido ali para o inconsciente num processo de hipnoterapia, resolve, mas o quanto de vida também foi impactado ali. Só que senão a gente não pode ficar nóia também de, meu Deus, não pode assistir mais nada e tal. Não, a gente só tem que filtrar melhor. Porque a gente se alimenta pelos 5 sentidos, né? Então, a gente se alimenta pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nariz, pela boca e por tudo aquilo que nos toca. A gente fala muito de alimentação saudável do que a gente come, mas a gente não está falando de alimentação saudável do que a gente escuta, do que a gente vê. E a gente precisa falar disso. Então, e até do toque, né? Semana passada eu estava indo malhar e eu malho numa academia que tem um prédio comercial muito grande. E eu sou, assim, muito espontânea. Eu vou dando oi para as pessoas mesmo, né? E aí, tá. Cheguei lá no elevador, tinha uma mulher. Eu falei, oi, bom dia, tudo bem? E ela, não. Aliás, tá tudo horrível. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Tá tudo dando errado.
E aí eu não esperava aquela resposta, porque a gente tá no politicamente, né, naquela sociedade onde, mesmo quando não tá bem, você fala, ah, tudo bem, oi, tudo bem. E ela foi muito sincera, né? Ela colocou o coração dela pra fora ali. E eu olhei pra ela e falei, eu posso te dar um abraço? E ela não esperava aquilo, ela falou, pode. E aí eu dei um abraço de 20 segundos, e o abraço de 20 segundos, ele autorregula. Uhum. Ele acalma automaticamente ali a pessoa. Então, se alguém tá tendo um pico de ansiedade ou um momento muito desafiador, você pode perguntar para essa pessoa, posso te dar um abraço? E conta 20 segundos, pelo menos, porque 20 segundos é o tempo que a gente tem de autorregulação. E aí eu dei um abraço nela e quando eu soltei assim o abraço, ela tava com os olhos, sabe, mareados assim, e muito emocionada. Ela falou, você não tem ideia do quanto esse abraço foi importante para mim. Olha que legal. E a gente não precisa estar no consultório para fazer isso, a gente não precisa ter uma profissão para fazer isso, a gente tem a capacidade de oferecer um abraço e um sorriso e uma gentileza para as pessoas e transformar o dia de alguém, ou até mais do que um dia, com um gesto muito simples. Você parou para imaginar que, de repente, você salvou uma vida ali? Eu nem tinha chegado nesse ponto, assim, tão longe, mas com certeza o dia dela pode ser, mas... Porque do jeito que ela tava falando, assim, eu que tive numa fase... Não sei se você já teve depressão, mas eu que tive numa fase de depressão, quando a gente começa a ver tudo ruim, quando a gente tem uma coisa assim, parece que é uma... Como é que eu posso dizer assim? É uma linha salvadora ali, sabe? Que você tá num ponto tão negativo, tão ruim, tão pesado, tão denso, que você recebe um sorriso ou um bom dia, né? E esse abraço teu na pessoa ali, você pode ter salvado uma vida ali. Você não tem nem noção. De repente, parar pra pensar e agradecer, né? A Deus é a oportunidade que de repente você salvou uma vida. Nossa, espero que ela esteja muito bem, né? Porque eu acho que a gente tem essa capacidade enquanto seres humanos, a gente não tá sozinho, né? E nas palestras que eu dou, eu sempre começo com uma arte minha que é olhos nos olhos. E eu sempre falo para as pessoas na palestra se olharem e se perceberem além do que a gente tá vendo. Porque por fora parece que tá todo mundo inteiro. Uhum. A gente tá mostrando o nosso melhor, a gente tá no politicamente do tudo bem, tá tudo certo. Mas a gente não tem noção da batalha que as pessoas estão enfrentando. Então, que a gente consiga se humanizar mais, assim, de dar um bom dia com mais cuidado, de poder oferecer um abraço num momento que alguém não tá tão bem. E conversar mais com as pessoas, porque a gente ficou tão hipnotizado por essa mídia do medo, sabe? Da violência e do medo. E não é pra gente viver no país da Alice das Maravilhas, porque a gente sabe que o país que a gente vive tem muito problema, tem muita violência. Mas não dá pra gente ficar vivendo esperando o pior. A gente precisa se abrir pra conhecer mesmo as pessoas, pra dar um bom dia pro porteiro, pra atendente que tá ali oferecendo um serviço pra gente. E a gente acaba entrando num piloto automático de uma vida que a gente colocou na nossa cabeça que é tão pesada e que é tão difícil e que é tão... que aí um bom dia já sobrecarrega a gente. Ah, não, além de tudo que eu tenho que fazer, eu ainda vou ter que cumprimentar todo mundo e tal. E aí tudo fica muito pesado. E não, é aquilo que a gente tava falando, a vida pode ser mais leve. Com certeza. A vida pode ser... E você já reparou, por exemplo, você deu um abraço nessa pessoa. Como é que você ficou, Gabi? A hora que você acabou, que você desceu do elevador, que você foi malhar, você falou assim, nossa, que legal, bicho. Né? É uma sensação gostosa também, porque a gente não pensa por esse lado. Quando a gente dá o sorriso pro outro, a gente primeiro tá trabalhando o sorriso dentro da gente. Eu disse tudo agora. Eu fiquei muito bem. E assim, que quando ela me agradeceu e eu vi que aquilo tinha sido muito bom para ela, eu fiquei muito feliz, assim, de quanto foi simples para mim e o quanto eu pude contribuir na vida de alguém com algo tão simples. Então, aquilo me motivou. E eu falo isso até no meu Instagram, tem um vídeo meu que eu falo assim, você tá precisando de motivação? Se torna útil na vida de alguém que a motivação vai vir para você. Top. Ah, não sei o que eu faço. Pega um projeto social, então. Mas se sinta útil na vida de alguém, porque a motivação, ela vai vir. É automático. Eu tô fazendo um trabalho, vou contar para você aqui em primeira mão. Só o videomaker, que me acompanha às vezes, o Bazani, deixar um abraço para ele aqui, e a minha esposa sabe. Né? Ou quem viaja comigo de carro. O que acontece? A gente tá passando no pedágio, né? Eu tô fazendo questão de parar e pagar o pedágio. Em vez de passar a usar o Sem parar? sem parar.
Por quê? Porque eu paro e olho na cara da pessoa. E aí, tipo assim, eu dou o dinheiro, a pessoa me devolve o dinheiro, boa viagem, educadamente. No pedágio seguinte, eu olho pra cara da pessoa e falo, boa noite, tudo bem? Olha, tá aqui, ó, muito obrigado por estar me ajudando aqui. A pessoa já olha assustada e fala assim, nossa, eu que agradeço, não sei o quê. E alguns pedágios têm o nome da pessoa. Você já reparou, não? Aí eu chego e falo assim, ô Cristina, obrigado. Fica com Deus aí, bom trabalho, não sei o que. Eu saio, a pessoa vira e fala assim, nossa, ele falou meu nome. Surpreende, você quebra ali um senso, né? Que ela tá acostumada, todo mundo passar, só dá o dinheiro, vou embora, vou dar o dinheiro, vou embora. Então, tentar começar, sugerir para as pessoas começarem a fazer isso daí, para a gente ter uma conexão melhor com as pessoas. E o engraçado desse projeto, eu já estou comprovando que cada vez que a gente dá uma boa noite para a pessoa, uma ou outra, às vezes, não responde à altura, como a gente gostaria. Mas a maioria das pessoas, elas se abrem. E ela tá ali dentro de uma cabine, desgraçado, o tempo todo, vendo todo mundo passando, passeando, né? Passando, indo passear ou indo trabalhar. E ela tá ali, presa dentro de um quadradinho dela. O mundo dela é aquele quadradinho ali, vamos dizer assim. Naquele momento, no horário de trabalho. Então, você passar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, que eu viajo muito de madrugada, uma boa madrugada. Você falar o nome da pessoa, entendeu? Você dá um sorriso, muda completamente. Guto, isso é sensacional, porque uma das maiores feridas que as pessoas têm no inconsciente é não se sentirem vistas, né? Uhum. E assim, isso vai pro não merecimento, isso vai pro abandono, isso vai pra rejeição, isso vai pra eu não sou importante. Então, quando você faz uma pessoa se sentir vista, você já transformou ali muita coisa pra ela, sabe? É só de... E até com as pessoas que estão em situação de rua, isso é muito importante. Quando eu tinha uns 18 anos, eu pegava meu violão e já toquei algumas músicas para pessoas que estavam em situação de rua, né? Olha que legal. E uma vez eu escutei, assim, eu vinha do teatro, então a gente se apresentava ali na Praça da Sé. E ali tem bastante circulação de pessoas que estão numa condição, às vezes, mais desafiadora. E aí eu pegava o violão e aí um dia eu toquei para um rapaz que estava lá e ele chorou e ele falou assim... Eu nunca achei que alguém fosse tocar uma música pra mim. Ninguém nunca parou pra me dar uma atenção. E assim, quando ele fala ninguém nunca parou pra me dar uma atenção, ele não tá falando só de pessoas que circulam nas ruas, ele tá falando da família. Uhum. Ele tá falando de uma vida onde ele não se sentiu visto, não se sentiu importante. Então, a gente tem um poder de transformação enquanto sociedade, enquanto ser humano, que eu falo, a gente precisa explorar mais isso. Com certeza. A gente precisa perceber o potencial que a gente tem de transformar vidas, às vezes não dentro do consultório, mas em um gesto no pedágio, antes de entrar no elevador. É por isso que o podcast chama Pode Transformar. O que você pode fazer que você pode transformar o dia ou, de repente, até a vida de alguém. Esse abraço que você deu na mulher, você pode ter transformado a vida inteira dela. Você não tem noção. A gente não tem noção. É aquela pedrinha na água, né? Você já fez aquela brincadeira de se jogar a pedrinha na água, ela cria aquela ondinha. A gente não sabe onde aquela ondinha pode chegar. A gente jogou só a pedrinha. A gente viu o resultado da pedrinha ali. Onde essa ondinha de coisa positiva pode chegar. Não que a vida seja só positiva, mas quanto mais ações positivas a gente tiver, mais energia positiva vai circular. Não tem... O mundo é energia. Não adianta. Né? E eu penso assim. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, de encontrar as pessoas na rua. Eu vou eu gosto, às vezes, de ir em boteco, chegar lá e ir lá conhecer a Dona Maria da cozinha lá, que tá cozinhando. Dona Maria, você vai fazer a porção pra mim hoje? Ô, Dona Maria, por favor, sem cuspe, eu faço a brincadeira. Ela já dá risada, entendeu? Aí pega o brinco quando é cozinheiro, quando é... Eu falo assim, ó, lavou a mão, entendeu? Então, a gente pode ser bem melhor com as pessoas, porque se aquela pessoa também, uma coisa que eu falo, o Catriel tá aqui, tá ali na mesa controlando ali tudo pra gente aqui. Se não é o Catriel tá ali, esse podcast não tava acontecendo. Exatamente. Se não é o Pedro Bexiga ter montado o estúdio, esse podcast não tava acontecendo. Se não fosse a Carol fazendo os cortes pós-podcast, as outras pessoas não estariam recebendo essa informação. Então a gente tem que ser grato a cada uma dessas pessoas dessa engrenagem por estar acontecendo. Se você não se dispor a vir aqui, esse podcast não ia estar acontecendo, ia estar falando sozinho. Vai dar o mesmo resultado? Não sei. Mas eu acho que essa engrenagem é de extrema importância. As pessoas precisam entender isso.
O cobrador do ônibus é importante, o motorista do ônibus é importante, o mecânico do ônibus é importante, o cara que fabricou o ônibus é importante. Tudo é importante na cadeia desse transporte, por exemplo, transporte público, pegando Totalmente. por aí. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. É muito fácil, mais fácil você agradecer do que criticar. Totalmente. E é mais gostoso. Você se sente bem. Tem um filme que ele fala muito dessa energia poderosa, né? Que é Patch Adams, O Amor Contagia. Você que veio foi morar no circo também, que é com o Robin Williams. Eu não conheço esse filme, mas vou assistir. Assiste esse filme, Patch Adams, O Amor Contagia. E ele me inspirou muito quando eu fui trabalhar com saúde mental, com saúde emocional. Porque ele monta um hospital onde tem alegria e ele traz o nariz de palhaço. E Eu sei qual filme é, mas não assisti. Assiste que é muito lindo esse filme, assim. Esse e aquele tem um que também viralizou bastante há uns 10 anos atrás, ou até um pouco mais, que eu assisti quando eu era pequena, que é A Corrente do Bem, que é do menininho que faz uma ação e fala para ele reverberar para 3 pessoas. Mas Patch Adams é muito poderoso dessa mensagem de o amor contagia. E que a gente pode contagiar as pessoas através dessa energia, através de um sorriso, através do respeito, do amor. Inclusive, quando eu me tornei terapeuta, tem uma frase, né, do Jung, que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas mentoradas, passo isso nos grupos terapêuticos, que é o terapeuta que entende a energia do amor e sente amor genuíno pelo seu paciente, já está praticando ali o tratamento e a cura já está acontecendo antes mesmo de falar qualquer coisa, antes mesmo de tratar qualquer coisa. Porque você chegar e você ser visto, você ser acolhido e você se sentir realmente pertencente naquele lugar e bem e amado, né? E a gente fala do amor genuíno mesmo nesse lugar. Uma parte da cura ali, uma parte do tratamento já está sendo feito. Com certeza. Com certeza. Gabi, esse papo tá bem legal. Quanto tempo aí, Catriel? É de papo? 1h32, tá vendo? A gente acha que, eu falar 1h30, o comecinho ali, os 10 primeiros 15 minutos ali, para encaixar, a coisa demora um pouco mais. Depois a coisa deslancha e vai embora de uma forma absurda. Gabi, a gente tá chegando no final do nosso podcast aqui. Quero te deixar o convite aqui para você voltar mais uma vez aqui, ou mais vezes com a gente, ou voltar com o Michael, ou voltar com alguém que você queira trazer, tá? Algum parceiro aí de terapia que você queira trazer para conversar com a gente também vai ser bem legal, porque eu achei que foi muito construtivo esse nosso bate-papo. Tenho certeza que essa mensagem vai chegar para muita gente que vão se sentir abraçadas, igual a moça do elevador. Você pode ter certeza absoluta disso. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, para que elas... O que você gostaria de deixar de mensagem que pode transformar o dia ou a vida de alguém? Que você importa muito nesse quebra-cabeça do mundo, assim. Então, a mensagem que eu quero deixar é pra gente nunca desistir da gente. A gente buscar, ir atrás, e se não encontrou, continua buscando, porque quem procura acha, e tudo tem saída. E quando a gente menos percebe, a gente encontra aquilo que a gente estava buscando há tanto tempo e as coisas começam a ficar mais leves e a vida volta a florir, a gente volta a se sentir bem. Então, não desista. Eu acho que essa é a melhor mensagem que eu posso passar aqui, principalmente quando a gente fala de trauma, de ansiedade, de depressão, de terapia, é não desista. Sempre tem um caminho, o seu caminho é único e a gente precisa de você no mundo. Tem até uma poesia que eu coloco no meu livro que é tire todas as máscaras e destrava o que você sente em ser. Amassa os papéis que a vida impõe. Pensa, questiona o que pode acontecer. Se não sabes quem tu és, então me diz quem vai saber. Você é tudo que tem e é desse tudo que o mundo precisa ter. Alguém. Nossa, que show. Olha, gostei. Gabi ficou de trazer o livro dela, não trouxe, hein? Vou trazer na próxima. Que ela vai estar escrevendo o segundo livro dela. Pode fazer já o
Pode, antecipação aqui? Pode. Olha, a primeira vez que eu falo disso publicamente, eu tô quase com ele pronto, o segundo livro. Eu acredito que até o início de 2025 a gente tem o lançamento. E eu tô muito empolgada com esse segundo livro também, em breve. Aí quando eu voltar, se eu voltar até o ano que vem, eu já venho com o segundo livro. Não, vai voltar. Com certeza vai voltar. Obrigada, viu, Com Guto? certeza. Muito bom estar aqui. Eu que agradeço você, agradeço o Michael, porque também ele agilizou, ele conseguiu fazer essa mágica de você estar aqui com a gente também, que ele falou que tua agenda é bem lotada, que você está bem corrida também, né? Agradeço ao Michael, agradeço a Fabi. A Fabi é assistente do Michael. Fabi, assistente do Michael, agradecer a Fabi, toda a família Omni, deixar um abraço especial pro Bernard, pro Aparício, tô pensando todo mundo aqui, pra Tati, toda a galera da Omni, deixar um abraço para todos eles aí, transmita o abraço se você puder. Com certeza. Pessoalmente, por favor. Quero agradecer muito ao Catriel mais uma vez aqui com a gente, ao Pedro Bexiga por ter aberto a oportunidade da gente estar com o podcast aqui, agradecer a Carol que também está no nosso apoio lá, o Bazani que me ajuda bastante, agradecer vocês que estão aí assistindo aí desse lado, siga a nossa página do Instagram, que é o podetransformar.oficial, tá? Também acompanha a gente aí no YouTube e se inscreva no canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado para vocês. Gabi, muito obrigado pela participação. Forte abraço. Tenham todos uma excelente semana. Uma excelente semana. Obrigada, Guto. Obrigado.